Hoje eu quero te contar uma história, daquelas que começam com uma confusão, passam por uns tomates amassados e acabam com uma lição de vida sem ninguém perceber. Imagine um tomate. Não qualquer tomate, mas aquele que você deixou no fundo da geladeira por dias demais. Está mole, ligeiramente enrugado, e quando você finalmente o toca, ele explode com um suspiro melancólico, como se dissesse: demorou, pois foi exatamente assim que começou o dia do velho sábio Harum, com um tomate que implodiu sobre seu manto branco, justo quando ele se preparava para sair. Harum era conhecido na vila por seu andar calmo, sua barba que parecia uma nuvem, cansada e, claro, por seus conselhos sábios que todos escutavam e raramente seguiam. Vivia sozinho, num canto de pedra coberto de videiras, cercado por livros, pássaros que não o obedeciam e memórias que falavam mais do que gente viva. Naquela manhã, Harum decidiu ir ao mercado. Um acontecimento raro, pois ele costumava dizer que o mercado era onde as verdades se perdiam em meio ao cheiro de especiarias e gritos de promoção. Mas a verdade é que ele estava com vontade de tâmaras, e com a geladeira cheia de vegetais revoltados, parecia uma boa desculpa para sair. Com seu manto recém-tomateado, Harum partiu mesmo assim. Caminhava lentamente, como se cada passo fosse uma meditação. As crianças da vila o seguiam por alguns metros, como pequenas sombras tagarelas. Sábio Harum. É verdade que quem dorme de meia sonha com gatos? Sábio Harum, quantos grãos de areia existem numa colher? Ele sorria, respondia com enigmas ou simplesmente fazia cócegas em suas cabeças, o que confundia ainda mais, pois riso, para Harum, era também sabedoria. Quando chegou ao mercado, os sinos da manhã ainda soavam entre os telhados e o ar estava impregnado de perfumes, coentro, pão fresco, suor e sonhos não realizados. O mercado era um caos organizado. Tendas coloridas dançavam ao vento, mercadores gritavam ofertas em línguas meio inventadas e cabras desobedientes zigue-zagueavam entre os pés das pessoas como se fossem clientes regulares. Harum olhou em volta e, por um instante, sentiu-se como um peixe fora d'água. E então aconteceu. Ao virar uma esquina entre a tenda das azeitonas e o homem que vendia tapetes que voavam apenas em ocasiões especiais, ele viu uma mulher. Não qualquer mulher. Ela tinha olhos da cor do entardecer e um andar que parecia música. Mas o mais impressionante era o que ela segurava. Um livro. Não um livro comum, mas um dos livros perdidos de El-Mizan. Um tomo que Harum julgava inexistente. Seu coração bateu mais rápido do que quando alguém lhe trazia chá sem açúcar. Ele tentou alcançá-la, mas ela desapareceu na multidão. Harum correu, ou pelo menos tentou. Seu manto esvoaçava como uma vela desgarrada e, em poucos minutos, ele havia se afastado das tâmaras, das crianças e do mundo que conhecia. Ele estava perdido, literalmente. As barracas começaram a parecer todas iguais, as vozes todas diferentes. O mercado era agora um labirinto, e Harum, um rato sábio sem queijo. Mas ele não se desesperou. Afinal, ele era Harum, sábio, calmo e faminto. Ele caminhou até uma banca onde um velho vendia peixes que pareciam estar discutindo entre si. Mestre pescador, disse Harum, por acaso viste uma mulher com um livro raro passar por aqui? O velho,
O olhou com desconfiança, coçou a barriga e respondeu: Vi muitos livros, mas a maioria serve para equilibrar a mesa. Mulher com livro? Só se for receita de pão. Harun sorriu, agradeceu e seguiu. Passou por um homem que vendia espelhos, que mostravam a verdadeira alma de quem olha. Harun se olhou. No reflexo, um tomate amassado lhe piscou de volta. Ele riu. A mulher continuava desaparecida, mas algo o fazia seguir. A cada esquina, o mercado se tornava mais estranho. Um grupo de músicos tocava sem instrumentos, só com os olhos. Um rapaz vendia garrafas com vento do deserto embotilhado, e uma senhora oferecia sorrisos por moedas. Harun começou a se perguntar se ainda estava no mercado, ou se havia entrado em outra realidade. A sensação de perda se misturava com uma estranha excitação. Talvez, pensou ele, perder-se seja o único jeito verdadeiro de encontrar algo. Sentou-se num banco de pedra, ao lado de um gato gordo que parecia entender a existência melhor do que muita gente. O gato se espreguiçou e encostou a cabeça no ombro de Harun como um velho amigo silencioso. Não estou perdido, disse o sábio. Estou sendo conduzido. O gato ronronou como quem confirma verdades invisíveis. E foi então que, como se fosse um fragmento de poesia jogado ao vento, uma página caiu do céu. Sim, uma página, amarelada, com letras douradas que dançavam entre símbolos antigos. Harun a pegou com cuidado. Era uma das páginas do livro de El-Mizan. A mulher era real, o livro também. E o mercado, mais do que um lugar, era um espelho. Um teste para quem ousa ver além das tâmaras e dos tomates. Ele se levantou. O sol já estava alto, mas o dia mal havia começado. Harun ficou ali por um longo momento, segurando a folha como quem segura a última pétala de uma flor rara, prestes a se desfazer no vento. As letras brilhavam com um calor tímido, como brasas antigas que ainda tinham algo a dizer. Eram curvas e símbolos que pareciam mais desenhados do que escritos. A linguagem era ancestral. Ele reconhecia os traços dos antigos escribas de Sabá, que, segundo lendas, usavam tinta feita com o silêncio dos monges. O gato ao seu lado se espreguiçou, novamente, e como se tivesse lido a página também, soltou um miado tão baixo que parecia um conselho. Harun sorriu. Está bem, meu amigo. Eu também acho que essa folha não veio sozinha. O mercado ao redor começava a mudar. Não porque ele realmente mudava, mas porque os olhos de Harun estavam mais atentos. Agora, ele via detalhes que antes escapavam. Um velho cego que contava moedas com os ouvidos, uma menina que vendia vento engarrafado, mas conversava com ele como se fosse um ancião, e um corvo que parecia cochichar preços aos ouvidos de um açougueiro distraído. Harun sentiu que o mercado inteiro era um palco onde peças invisíveis estavam sendo encenadas, e ele havia acabado de entrar no ato principal. Seguindo o vento que trouxe a página, o sábio se embrenhou por vielas que jamais tinha visto. Não que o mercado fosse assim tão grande, mas parecia que a cada curva, novas ruas brotavam como raízes de uma árvore encantada, e ele a seguia, guiado não por lógica, mas por intuição. Aquela bússola silenciosa que os sábios escutam melhor do que o barulho do mundo. Passou por uma mulher que vendia perfumes invisíveis. Ela borrifou algo no ar e disse: "Esse é o cheiro da sua infância. Quer sentir de novo?"
Harun parou, inspirou devagar e por um breve instante estava de volta ao pátio de sua mãe, ouvindo o canto das galinhas, o som da panela de barro e o riso dela. Aquele riso que parecia carregar todas as respostas do universo. Obrigado, disse com os olhos úmidos. Não me agradeça, foi você quem trouxe a lembrança. Seguiu. O mercado já não era apenas um lugar de comércio, mas um lugar de memórias e encontros esquecidos. Cada barraca parecia conhecer uma parte dele. Cada rosto, uma pista. E então, ao dobrar uma esquina, feita de panos coloridos que balançavam como línguas ao vento, ele a viu novamente. A mulher estava sentada no chão, rodeada por pombos e crianças. Contava uma história, não com palavras, mas com gestos. Seus dedos desenhavam no ar símbolos que Harun reconhecia do livro de El-Mizan. As crianças, hipnotizadas, repetiam os movimentos. E os pombos, de algum modo, pareciam entender também. Harun aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um milagre. Quando ela terminou, olhou para ele com os olhos da cor do entardecer. Você encontrou uma página, não foi? Harun assentiu, silencioso, e estendeu a folha. Ela sorriu, mas não pegou. A página escolheu você. Não sou dona dela. E o que está escrito nela é sobre você, não sobre mim. Ele olhou para o papel de novo. As letras antes brilhantes agora pareciam pulsar. Lentamente, começaram a se mover, a se reorganizar. Harun piscou. E lá estavam, palavras que ele compreendia, palavras que descreviam o exato momento em que ele acordou naquela manhã. O tomate, a decisão de ir ao mercado, até a conversa com o gato. Era como se o livro soubesse. Mas como? Começou a perguntar. Ela levantou, caminhou até ele e tocou seu ombro. A sabedoria verdadeira não vem de livros, Harun. Os livros apenas reconhecem quem carrega as perguntas certas. E então ela se virou e começou a caminhar. O mercado não era mais barulhento. Os sons agora pareciam trilha sonora. Pássaros voavam em silêncio. A luz do sol atravessava os panos como véus dourados. Harun seguiu a mulher por ruas estreitas e silenciosas. Não conversavam. Apenas caminhavam. Até que ela parou diante de uma parede. Parecia comum. De pedra. Sem portas, sem janelas. Ela olhou para ele. A próxima página está do outro lado, mas só você pode atravessar. Harun olhou a parede. Tocou-a. Era sólida, mas ao fechar os olhos, ouviu um som, baixo, como um sussurro. E então, algo dentro dele o empurrou. Não fisicamente, mas com uma confiança tão grande que ele deu um passo à frente e atravessou. Do outro lado, não havia mercado. Não havia barracas, nem crianças, nem gatos. Havia um jardim silencioso, com flores que pareciam feitas de luz. E no centro, uma cadeira, com um livro, aberto, esperando por ele. Harun pisou no jardim com a sensação de estar entrando num sonho que, por algum motivo, sentia como se já tivesse vivido antes. O ar ali era diferente, não apenas pelo cheiro doce das flores, mas por uma calma tão profunda que parecia suspender o tempo. As flores não eram como as que ele conhecia no mundo comum. Elas tinham cores que mudavam suavemente, como se respirassem, pulsassem num ritmo lento e silencioso. Algumas pareciam feitas de vidro colorido, outras tinham pétalas
que brilhavam com luz própria, como se guardassem pequenas estrelas. No centro desse paraíso silencioso, a cadeira antiga estava posta. Era uma cadeira simples, de madeira desgastada, como aquelas que sua avó usava para costurar na varanda durante as tardes quentes. No assento repousava um livro, grosso, com capa de couro marrom e páginas amareladas pelo tempo. Harun sentiu um calor no peito. Ele sabia que aquele livro não era qualquer livro. Era o livro que poderia responder às perguntas que ele nem sabia que tinha. Com cuidado, ele sentou-se. O peso do mundo parecia mais leve naquele instante, como se a cadeira absorvesse suas preocupações e as trancasse para longe. Ele abriu o livro. Não havia palavras escritas, mas as páginas começaram a se preencher diante dos seus olhos, como tinta invisível que só se revelava para quem realmente queria ler. As letras dançavam lentamente, formando frases que falavam diretamente à alma. As respostas que buscas não estão no mundo lá fora, mas no silêncio dentro de ti. Harun fechou os olhos por um momento. O silêncio do jardim tornou-se uma melodia suave que o envolvia como um cobertor feito de luz. Ao abrir os olhos, uma brisa suave passou, fazendo as flores do jardim sussurrarem segredos. Cada sussurro trazia memórias antigas, histórias esquecidas pelo tempo e pelo ruído da vida. Harun percebeu que o livro não era apenas um objeto, mas um portal para essas histórias. Então, começou a ler as primeiras linhas, que falavam sobre equilíbrio. O equilíbrio entre o saber e o sentir, entre o falar e o escutar, entre o agir e o esperar. O sábio não é aquele que sabe todas as respostas, mas aquele que sabe qual pergunta fazer. Essas palavras ecoaram profundamente em Harun. Ele se lembrou do mercado, das pessoas que encontrou, das lembranças que surgiram inesperadamente. Tudo fazia sentido agora. A jornada não era sobre encontrar algo novo, mas redescobrir o que sempre esteve dentro dele. O tempo passou de maneira diferente naquele jardim. Não havia pressa, nem ansiedade, apenas a sensação de estar exatamente onde precisava estar. Enquanto ele lia, as flores ao seu redor começaram a mudar de cor, refletindo seus pensamentos e emoções. Quando sentia dúvida, elas escureciam levemente. Quando sentia paz, iluminavam-se com tons dourados. Harun entendeu que aquele lugar era vivo, um espelho da alma, um espaço onde a sabedoria antiga se manifestava através da natureza. De repente, uma voz suave, quase um sussurro, falou ao seu lado. Está pronto para a próxima página? Harun virou-se e viu a mulher do mercado, aquela mesma que o havia guiado até ali. Seus olhos brilhavam com uma luz serena, como se guardassem segredos milenares. Sempre estive, respondeu ele, sentindo que a jornada só estava começando. Bulash sorriu e estendeu a mão. Então venha comigo. Há mais para descobrir. Eles se levantaram juntos e o jardim começou a se transformar. As flores se fecharam delicadamente e o chão sob seus pés mudou de textura, tornando-se uma trilha de pedras claras que levava a um portão antigo, entreaberto. Atrás do portão, uma nova etapa da jornada os aguardava. Um lugar onde passado, presente e futuro se encontravam em um só instante. Harun deu o primeiro passo rumo ao desconhecido, com o coração leve e a mente aberta. Harun caminhou pelo caminho de pedras ao lado da mulher misteriosa. Cada passo fazia um som suave, como um eco tranquilo
que se espalhava pelo ar sereno daquele lugar que parecia existir fora do tempo. O portão antigo, feito de ferro retorcido e coberto por musgo delicado, rangia baixinho ao se abrir mais, revelando um cenário que desafiava a lógica. Do outro lado, não havia simplesmente um jardim, mas um espaço onde o céu parecia um grande painel de pintura em movimento. As nuvens não eram estáticas. Elas dançavam lentamente, formando figuras que pareciam contar histórias, cenas de tempos diferentes, se sobrepondo umas às outras, como um mosaico vivo. Harun sentiu um arrepio agradável ao perceber que aquele não era um lugar comum. Ali, o passado, o presente e o futuro não estavam separados, mas entrelaçados como uma tapeçaria infinita. Ele se perguntou se seria possível ali compreender as escolhas que moldam o destino de cada um, não apenas do mundo, mas de sua própria alma. A mulher ao seu lado sorriu com delicadeza e falou: "Este é o limiar onde o tempo se dobra sobre si mesmo. Aqui, as lições que parecem distantes estão ao alcance, esperando para serem compreendidas." Harun sentiu o peso dessas palavras e, ao mesmo tempo, uma leveza estranha. Era como se, finalmente, pudesse respirar fundo depois de anos carregando dúvidas e incertezas. Eles avançaram mais, e Harun percebeu que o chão sob seus pés mudava com o passar dos segundos. Às vezes era pedra lisa, às vezes areia fina, e em outros momentos relva macia. Era como se aquele espaço se moldasse às emoções e pensamentos que eles carregavam. Ao longe, figuras começaram a se formar. Pessoas que pareciam saídas de diferentes épocas e lugares. Um homem com toga branca e barba longa, uma mulher com traje simples e olhar profundo, uma criança brincando com uma bola feita de folhas, um senhor idoso com olhos que refletiam uma sabedoria silenciosa. Todos pareciam estar ali, entrelaçados no mesmo momento. Harun sentiu que eles representavam fragmentos da humanidade, diferentes eras, histórias, culturas, e que cada um tinha algo a ensinar. Ele caminhou em direção a essas figuras, mas a mulher segurou sua mão suavemente. "Não tenha pressa. Aqui o tempo é um professor paciente." Eles pararam diante de um pequeno lago que refletia não apenas a imagem do céu, mas também das figuras ao redor. Harun se ajoelhou e tocou a superfície da água, sentindo uma frescura inesperada. A água começou a ondular e dentro dela, imagens começaram a surgir. Cenas do mercado onde tudo começara, mas vistas de diferentes ângulos e perspectivas. Ele viu-se ali, mas também viu outros. Pessoas que, como ele, buscavam algo que não sabiam definir. A mulher falou novamente: "A sabedoria antiga nos lembra que não estamos separados, que nossas escolhas ressoam além do que podemos imaginar. O mercado, a cidade, o mundo, tudo está conectado, como as águas deste lago." Harun refletiu sobre suas próprias decisões, os momentos em que hesitou, os momentos em que escolheu o caminho mais fácil ou o mais verdadeiro. Sentiu um desejo profundo de entender não apenas o que estava diante de seus olhos, mas aquilo que pulsava por trás das coisas, o sentido, o propósito. Enquanto ele contemplava, o cenário ao redor começou a mudar novamente. O céu tomou tons de um crepúsculo dourado, as figuras se aproximaram, e o ar ficou carregado de uma energia calma, quase sagrada. A mulher sorriu e disse:
Cada passo dessa jornada te aproxima do que sempre esteve dentro de ti. O caminho do sábio não é feito de certezas, mas de coragem para olhar para dentro e abraçar o mistério. Harun sentiu que, apesar das perguntas ainda não terem respostas definitivas, havia algo precioso que ele estava descobrindo. A beleza da busca, a aceitação da dúvida, a liberdade do pensar. Eles começaram a caminhar de volta pelo caminho de pedras, que agora brilhava levemente sob a luz do crepúsculo. Harun sabia que essa experiência transformaria para sempre a forma como ele veria o mundo, não como um lugar de certezas frias, mas como um palco vivo de possibilidades infinitas. Antes de atravessarem o portão, a mulher se virou para ele. Lembre-se, o sábio não é aquele que evita o caos, mas aquele que encontra a harmonia dentro dele. Harun assentiu, sentindo que aquela frase ecoaria por toda a sua vida. E assim, com o coração mais leve e a mente aberta, ele voltou ao jardim das palavras esquecidas, pronto para o próximo capítulo de sua jornada. Um capítulo que prometia desvendar ainda mais dos mistérios que a sabedoria antiga guardava para aqueles que ousassem buscar. De volta ao jardim das palavras esquecidas, Harun sentiu a brisa suave acariciar seu rosto, trazendo consigo um misto de tranquilidade e expectativa. Embora tivesse acabado de cruzar o portão entre os tempos, ele sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ali, entre as árvores antigas e as pedras cobertas de musgo, havia ainda muitos segredos para revelar, muitas vozes para escutar. Ele caminhou lentamente, observando cada detalhe ao seu redor. Os troncos retorcidos, as folhas que sussurravam, com o vento, o canto distante de pássaros invisíveis. Tudo parecia conspirar para convidá-lo a uma nova etapa de sua busca. De repente, um sussurro tênue se fez ouvir, como se a própria terra quisesse contar uma história. Harun parou, atento. O sussurro cresceu em intensidade e clareza, formando palavras que pareciam flutuar no ar. Ouça, disseram as vozes, um coro suave e múltiplo, misturando tons e sotaques de eras distantes. Ouça a verdade que ecoa além do tempo. Harun fechou os olhos por um momento, deixando-se envolver por aquele som estranho e belo. Quando os abriu, percebeu que diante dele se formava uma espécie de círculo de figuras translúcidas, sombras que emanavam luz própria, como fantasmas benevolentes de sábios que viveram séculos atrás. Cada figura falava em uma língua antiga, mas suas palavras chegavam claras ao coração de Harun, sem que ele precisasse entender o idioma. Era uma comunicação direta, pura, uma linguagem da alma. Somos as vozes do passado, disse a primeira figura, um homem de barba longa e olhar penetrante. Vivemos em uma época em que o mundo era mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexo. Complexo porque não havia respostas prontas. Continuou a segunda figura, uma mulher de vestes fluídas, cuja presença trazia calma e serenidade. Simples porque aprendíamos a ouvir a natureza, os ciclos, o silêncio. Harun sentiu uma profunda conexão com aquelas presenças. Ele percebeu que aquelas vozes eram fragmentos da sabedoria antiga, pedaços de uma verdade que o tempo tentava esconder, mas que continuava viva para aqueles dispostos a escutar. Vocês, que vivem em tempos de ruído e pressa, falou a terceira figura, uma criança de olhar curioso.
precisam lembrar que o conhecimento não está apenas nas palavras escritas, mas nas experiências, nos silêncios, nas pausas entre os momentos. Harun refletiu sobre isso. Ele pensou na agitação do mercado onde se perdera, nas pessoas que não se escutavam, nas pressas que dominavam o cotidiano. Aquela criança parecia dizer que o verdadeiro aprendizado exige mais do que ouvir superficialmente. Exige presença, atenção, abertura para o inesperado. A humanidade, disse a primeira figura novamente, está constantemente tentando controlar o tempo, o espaço, as emoções. Mas esquecem que a sabedoria está justamente em aceitar o fluxo da vida, em reconhecer que somos parte de um todo maior. Harun sentiu um peso levantar de seus ombros. Por anos tentara dominar seu destino, controlar suas decisões, apagar dúvidas e incertezas. Agora, via que a verdadeira força vinha da humildade, da entrega consciente ao mistério. Não busquem a perfeição, alertou a mulher, mas a harmonia. Não a certeza absoluta, mas a coragem de caminhar mesmo quando o caminho é incerto. Enquanto as figuras falavam, a luz ao redor delas parecia pulsar, como se a própria sabedoria antiga estivesse viva e respirando naquele espaço sagrado. Harun sentiu-se inspirado a carregar aquelas lições consigo, a deixar que elas moldassem seu olhar sobre o mundo. Antes de desaparecerem, as vozes deixaram uma última mensagem, uma promessa e um convite. Vocês são os guardiões do agora. É no presente que o passado se encontra com o futuro. Que as escolhas feitas hoje sejam sementes para um amanhã mais sábio. Harun abriu os olhos completamente, agora preenchidos com uma nova luz. Ele sabia que não estava mais perdido, nem no mercado, nem na vida. A sabedoria que buscava já habitava dentro dele, como uma chama discreta mas constante, pronta para iluminar seu caminho. O jardim parecia mais vivo, as cores mais intensas, os sons mais claros. Era como se ele tivesse recebido um novo par de olhos para ver o mundo. Olhos que não temiam o silêncio, que acolhiam o mistério, que sabiam que a jornada é, em si, o maior ensinamento. Com o coração tranquilo e a mente desperta, Harun se preparou para seguir adiante, consciente de que o verdadeiro aprendizado é infinito e que cada passo é uma descoberta, cada dúvida, uma oportunidade de crescer. Harun caminhava pelo mercado com um novo olhar, como se as cores, os sons e até os cheiros se tornassem parte de uma orquestra harmoniosa, antes desconhecida para ele. Cada passo parecia levar não só seu corpo, mas também sua mente a um lugar mais profundo, onde o visível e o invisível se entrelaçavam com delicadeza. Foi então que, entre as barracas multicoloridas, um homem chamou sua atenção, não pela aparência extravagante ou pelo volume de sua voz, mas pelo brilho sereno que emanava de seus olhos. Ele estava sentado atrás de uma mesa simples, coberta por pequenos objetos que pareciam frágeis, mas repletos de histórias. Harun sentiu-se atraído pela aura daquele estranho, como se uma força invisível o puxasse para perto. Aproximou-se devagar e o homem sorriu com gentileza. Seja bem-vindo, disse ele com voz baixa e calma, como um segredo compartilhado. Eu vendo sonhos. Harun piscou, confuso, mas curioso. Como alguém poderia vender sonhos? Sonhos, repetiu ele ainda incrédulo.
Como assim? O homem acenou para os objetos sobre a mesa. Eram pequenas caixas, frascos delicados e papéis antigos, todos cuidadosamente organizados. Cada sonho é uma possibilidade, uma faísca de esperança que pode acender o fogo da transformação. Não vendo ilusões, mas possibilidades concretas, sementes de futuros que ainda não nasceram. Harun sentiu o peso daquela frase. Em tempos de tanta incerteza, onde a realidade parecia dura demais, a ideia de plantar uma semente de futuro soava como um convite à coragem. Mas como escolher entre tantos sonhos? Perguntou Harun, intrigado. Ah, essa é a parte mais importante, respondeu o vendedor, inclinando-se para a frente. O sonho certo não é o mais bonito ou o mais grandioso. É aquele que ressoa com a sua verdade interior, que fala com sua essência mais profunda. Harun olhou para suas mãos, sentindo nelas um calor suave, como se o toque invisível do sonho já começasse a se manifestar. Você já tem esse sonho dentro de si, continuou o homem. Eu apenas ofereço um lembrete, um espelho, para que você possa vê-lo claramente. O mercado ao redor parecia desacelerar, as vozes diminuíam, os passos se tornavam mais leves. Era como se aquele momento fosse uma pausa mágica, onde o tempo se curvava para revelar algo essencial. E o que acontece quando se compra um sonho? Perguntou Harun, agora com um sorriso tímido. A jornada começa, disse o vendedor. Não um caminho fácil, nem garantido, mas uma aventura que vale a pena ser vivida. Harun sentiu-se revigorado, como se tivesse encontrado uma bússola para guiar seus passos. Ele agradeceu ao homem e continuou sua caminhada pelo mercado, agora com um propósito renovado e um coração aberto para o que viria. Enquanto se afastava, pensou nas palavras do vendedor e entendeu que, às vezes, perder-se é o primeiro passo para se encontrar, e que os sonhos, mesmo os mais simples, têm o poder de transformar a realidade mais dura em algo cheio de significado. Após deixar o vendedor de sonhos para trás, Harun sentiu um leve despertar dentro de si. Era como se cada fibra do seu ser estivesse sintonizada a um novo ritmo. Um ritmo que não vinha do tumulto do mercado, mas do silêncio e da atenção às pequenas coisas ao seu redor. Ele caminhou até um canto onde crianças brincavam descalças sobre a terra quente, suas risadas claras cortando o ar como notas puras de uma melodia esquecida. Observando-as, Harun percebeu que havia algo profundamente sábio naquele simples ato de brincar. Uma entrega completa ao momento presente, uma celebração da vida em sua forma mais genuína. Enquanto as crianças corriam e saltavam, ele viu como seus olhos brilhavam não por posses ou status, mas pela liberdade de ser e existir ali, agora, sem preocupações. Aquilo fez Harun refletir sobre a natureza da felicidade e como a complexidade da vida adulta muitas vezes nos afasta dessa simplicidade. Foi então que, entre as vozes animadas, ele ouviu uma senhora sentada à sombra de uma árvore, bordando calmamente um tecido colorido. Seu rosto carregava as marcas do tempo, mas também uma serenidade rara. Harun se aproximou e, com respeito, sentou-se ao seu lado. — O que você vê, sábio? Perguntou a mulher, sem olhar para ele, apenas continuando seu bordado. Harun pensou por um momento e respondeu:
Vejo a alegria das crianças, a calma do seu gesto, a beleza do instante. Vejo que há muito para aprender aqui, se apenas prestarmos atenção. Ela sorriu, finalmente olhando para ele, seus olhos revelando uma luz suave. A sabedoria não está nas grandes façanhas ou nos discursos eloquentes, disse ela. Está no cuidado com o que é pequeno, no respeito pelo cotidiano, no amor silencioso que se oferece em cada gesto simples. Harun sentiu o peso daquelas palavras, sentiu que nelas residia a essência de tudo o que buscava. O sábio percebeu que, muitas vezes, passamos a vida correndo atrás do extraordinário e esquecemos que o extraordinário está escondido no ordinário, esperando ser descoberto. Com um novo olhar, ele se levantou, agradeceu à senhora e seguiu seu caminho. Aquele momento marcaria um ponto de virada, uma lembrança de que a verdadeira grandeza é discreta e humilde, e que a vida se revela em suas camadas mais sutis para quem tem olhos para ver. Harun prosseguiu sua jornada pelo mercado, sentindo-se cada vez mais conectado a cada detalhe ao seu redor. O sol começava a declinar, lançando um brilho dourado que pintava as paredes de pedra com tons quentes e suaves, como se o próprio tempo tivesse decidido desacelerar para contemplar o momento. Caminhando entre as barracas, ele notou que o movimento não diminuía. Ainda havia vida e energia pulsando no ar. Mas para ele tudo parecia mais sereno, como se o ruído habitual do mercado tivesse se tornado uma música de fundo, quase imperceptível, que permitia ouvir outras vozes, aquelas que não vêm dos lábios das pessoas, mas do silêncio que habita o espaço entre elas. Foi então que Harun percebeu uma figura sentada à margem do caminho, meio escondida sob o tecido simples de uma tenda que tremulava suavemente com a brisa. Era um velho com olhos tão profundos que pareciam conter as memórias de eras inteiras, como se ele próprio fosse um livro vivo, carregando histórias que jamais seriam esquecidas. Harun se aproximou com cautela, sentindo um misto de respeito e curiosidade. O velho não fez gesto algum para convidá-lo a sentar, mas seu olhar sereno transmitia uma quieta aceitação. Harun se acomodou ao lado dele, em silêncio, deixando que o momento falasse por si. Depois de alguns minutos, o velho quebrou o silêncio com uma voz rouca, porém doce, quase um sussurro. Você carrega nos olhos a busca pelo que muitos perderam, disse ele. Mas saiba que a verdadeira sabedoria não se encontra na pressa nem nas palavras apressadas. Ela mora no silêncio, na paciência, no tempo dado ao tempo. Harun assentiu lentamente, absorvendo cada palavra como uma gota preciosa de água em um deserto. Quero entender, respondeu, com a voz calma. Quero aprender a ouvir o que está além do que meus olhos veem. O velho sorriu, mostrando um pouco dos dentes gastos pelo tempo, mas seus olhos continuavam jovens, brilhando com uma luz que desafiava a idade. Então ouça comigo, convidou ele. Escute o que o vento traz, o que as pedras guardam, o que o tempo sussurra, para aqueles que têm coragem de se perder e assim se encontrar. Harun fechou os olhos por um momento, inspirando o ar morno da tarde, e se entregou a uma atenção plena. O mercado parecia desaparecer ao seu redor, e ele começou a perceber camadas ocultas do mundo, como se entrasse em uma dimensão paralela
onde a sabedoria ancestral falava através dos elementos da natureza e da vida cotidiana. Sentiu o sussurro do vento carregando segredos antigos, a firmeza silenciosa das pedras que testemunharam gerações, o ritmo constante do coração humano que, apesar do tempo, mantinha a esperança viva. O velho continuou. A humanidade esqueceu a importância do ciclo, do respeito à ordem natural das coisas. Queremos avançar, conquistar, acumular, mas esquecemos que somos parte de um todo, que cada ação reverbera no cosmos. Harun, então, lembrou-se das palavras do vendedor de sonhos e da senhora bordadeira. Tudo parecia se conectar em uma tapeçaria, invisível, onde cada fio tinha seu lugar e propósito. E como podemos então reencontrar essa harmonia? Perguntou ele. O velho fechou os olhos e por um momento o silêncio tomou conta do espaço entre eles. Voltando às raízes, respondeu ele, resgatando o respeito pelo simples, pelo essencial, aprendendo a valorizar o tempo não como inimigo, mas como aliado, desenvolvendo paciência, humildade e amor. Não o amor ruidoso, que busca aplausos, mas aquele silencioso, que transforma sem ser visto. Harun sentiu um peso se aliviar em seu peito, uma sensação de clareza e paz. O velho continuou, desta vez em um tom mais baixo, quase um segredo compartilhado. Vivemos em uma era que chama o barulho de progresso e a velocidade de eficiência. Mas lembre-se, uma árvore que cresce rápido demais raramente cria raízes profundas. Para ser forte, para resistir às tempestades, ela precisa de tempo, de cuidado, de silêncio. Harun entendeu que sua busca não era por respostas rápidas ou soluções imediatas, mas por um caminho que exigia entrega e paciência. Um caminho que ele estava pronto para trilhar, mesmo que lentamente. O velho levantou-se com dificuldade, apoiando-se em seu bastão, e olhou para Harun com um brilho de aprovação. Agora vá, com olhos e coração abertos. A sabedoria está em toda parte. Basta saber escutar. Harun agradeceu, sentindo-se mais leve, como se tivesse deixado para trás um fardo invisível. Ele caminhou lentamente em direção ao centro do mercado, onde as últimas luzes do dia desapareciam e a noite começava a pintar o céu com estrelas tênues. Enquanto caminhava, sentiu-se conectado não apenas ao espaço e ao tempo, mas à imensa cadeia de vidas e histórias que o haviam precedido. Era como se, naquele instante, ele fosse parte de algo maior, algo eterno. E isso, pensou, era a maior sabedoria que alguém poderia alcançar. Ele sabia que a jornada ainda estava longe do fim, que muitos desafios e descobertas o aguardavam. Mas, acima de tudo, sabia que nunca mais caminharia sozinho, porque havia aprendido a escutar os sussurros da sabedoria ancestral que o guiariam mesmo nos momentos mais escuros. A noite avançava e Harun sentiu o calor do fogo de uma pequena fogueira que iluminava uma roda de pessoas reunidas, contando histórias antigas, rindo e compartilhando memórias. Ele se juntou a elas, sentindo que, enfim, estava em casa, em um lar feito não de paredes, mas de histórias, conexões e da eterna busca pelo conhecimento que transcende o tempo. A fogueira crepitava, lançando sombras dançantes que brincavam nas pedras ao redor. Harun sentou-se entre aquele grupo de pessoas simples,
rostos marcados pelo tempo e pelo sol, cada um carregando uma história silenciosa. O velho, que antes estava sozinho sob a tenda, agora se encontrava no círculo, compartilhando a sabedoria que parecia brotar de suas palavras como água pura. Harun ouvia atento, sentindo o calor não apenas do fogo, mas da comunhão que começava a nascer ali. Uma mulher de olhar profundo, chamada Selma, foi a primeira a falar. Ela contou sobre as dificuldades de sua família, as pressões do mercado e a ansiedade que sentia por não conseguir acompanhar a rapidez do mundo. Sinto que estou sempre correndo, disse ela, a voz trêmula, como se o tempo fosse um ladrão que rouba meus momentos mais preciosos. Harun sentiu-se tocado por suas palavras, pois aquelas angústias também lhe eram familiares. O velho então respondeu com calma. O tempo é um rio, disse ele, mas não um rio que nos leva para onde queremos ir, e sim aquele que nos ensina a fluir com ele. Resistir à correnteza é sofrer. Aprender a navegar é encontrar paz. As palavras pairaram no ar como uma brisa leve e o grupo respirou junto, sentindo que, pela primeira vez, havia um espaço onde poderiam ser honestos e vulneráveis. Um jovem, chamado Tariq, que até então estava quieto, ergueu a voz. Como podemos aprender a confiar nesse rio quando tudo ao nosso redor nos pede pressa? Quando a vida parece um mercado agitado onde só os fortes sobrevivem? O velho sorriu, olhos brilhando à luz do fogo. A força verdadeira não está na pressa, nem na competição. Está na consciência de que cada um tem seu tempo, sua jornada. E que a solidariedade e a paciência são as redes que nos salvam das quedas. Harun sentiu o peso dessas palavras, uma verdade que parecia simples, mas profunda, como as raízes da oliveira que se enraizam firmemente na terra seca. A conversa fluiu e, entre histórias e risos, a noite tornou-se uma ponte entre o passado e o presente. Uma lembrança de que, apesar dos tempos difíceis, a essência da vida permanece. A conexão humana, a partilha de saberes e a busca por significado. Selma olhou para Harun e disse: Acho que hoje aprendi algo que ninguém conseguiu me ensinar antes, que a calma não é fraqueza e que desacelerar não é desistir. Harun sorriu, sentindo o coração leve, sabendo que aquela noite mudaria para sempre a forma como ele via o mundo, e assim, sob a luz das estrelas, cercados pelo calor da fogueira e pela força das histórias compartilhadas, eles descobriram um segredo simples, porém poderoso. A verdadeira sabedoria não está na pressa, mas na arte de viver plenamente cada instante. À medida que as primeiras luzes do amanhecer começaram a romper o manto escuro da noite, a fogueira se tornou um último brilho, uma centelha que ainda resistia, assim como a esperança que brotava no coração de Harun e de todos aqueles que ali estavam reunidos. O ar fresco da manhã carregava um silêncio tranquilo, quase reverente, como se o mundo inteiro tivesse parado para escutar o que a natureza sussurrava. Uma canção antiga, tão velha quanto o tempo, mas eternamente nova para quem sabe ouvir. Harun abriu os olhos lentamente, ainda envolto na aura da noite que se foi. Sentiu o peso da jornada, mas também a leveza que só o encontro com a sabedoria genuína pode trazer. Olhou para o velho sábio que estava sentado em uma pedra próxima,
com um sorriso tranquilo e olhos que pareciam carregar a calma de 1000 vidas. Está pronto para o próximo passo? Perguntou o velho, sua voz serena como um riacho calmo. Harun assentiu, embora soubesse que a verdadeira jornada era algo que não terminava nunca, mas que se renovava a cada escolha. A cada instante, eles começaram a caminhar juntos pela trilha que serpenteava a colina, um caminho antigo, marcado por pegadas invisíveis de outros buscadores que também haviam passado ali em busca de sentido. A vida, começou o velho, é um constante despertar. Não um despertar brusco, como aquele que nos arranca do sono com um susto, mas um despertar suave, como o abrir gradual das flores sob o sol da manhã. Harun refletiu sobre isso. Muitas vezes ele havia buscado respostas rápidas, soluções imediatas, como se a sabedoria fosse algo a ser consumido apressadamente, como uma refeição feita às pressas, mas agora ele via que o verdadeiro conhecimento chegava devagar, como uma música suave que precisa de tempo para se revelar em toda a sua beleza. E qual é esse próximo passo? Perguntou Harun, curioso e esperançoso. Aprender a escutar, respondeu o velho. Escutar não apenas com os ouvidos, mas com o coração e a alma. Escutar o silêncio, as pequenas coisas, as pessoas ao nosso redor e, acima de tudo, a nós mesmos. Enquanto caminhavam, o sol começou a espreitar no horizonte, tingindo o céu com tons de rosa, laranja e dourado, como uma pintura viva que celebrava o começo de um novo dia. Harun sentiu dentro de si uma transformação. O homem que outrora se perdeu no mercado das incertezas, agora caminhava em direção a um entendimento mais profundo, não apenas do mundo, mas de si mesmo. Ao chegarem ao topo da colina, uma vista deslumbrante se abriu diante deles. Vales verdejantes, rios serpenteantes, aldeias silenciosas despertando para a vida. Tudo isso, disse o velho, é uma lembrança de que, apesar das tempestades e confusões, o mundo continua belo e cheio de possibilidades. Harun olhou para o céu, para o sol nascente e sentiu uma paz que nunca conhecera antes. Quero levar essa sabedoria para o mundo, disse ele com convicção. Quero ajudar as pessoas a encontrar seu próprio caminho, a desacelerar e a viver com mais presença e amor. O velho sorriu, aprovando a determinação do jovem. Então você será um farol para aqueles que se perderam, um guia que lembra que a vida é mais do que pressa e distração. Naquele momento, Harun compreendeu que sua verdadeira missão estava apenas começando e que, embora o mercado da vida fosse caótico e às vezes cruel, dentro de cada um havia uma centelha de luz que podia ser alimentada pela sabedoria, pela calma e pelo amor. Eles começaram a descer a colina, passos lentos e firmes, sabendo que o caminho seria longo, mas que cada passo valeria a pena. Enquanto a aldeia acordava ao redor deles, o som das vozes dos animais e do vento entre as árvores criava uma sinfonia natural, um convite para que todos ali relembrassem a importância de estar presente, de valorizar o simples e o verdadeiro. Harun sentiu seu coração cheio de gratidão pela noite que passou, pelas histórias que ouviu, pelo velho sábio que cruzou seu caminho e pela oportunidade de compartilhar tudo aquilo com quem quisesse ouvir. E assim, com um último olhar para o sol, que já iluminava completamente o vale, ele prometeu a si mesmo nunca esquecer que na vida
O mais precioso não é correr atrás de riquezas ou validações externas, mas cultivar a sabedoria interna que transforma cada momento em um tesouro. Uma leve brisa soprava, carregando consigo o cheiro das flores e da terra molhada, embalando Harun e seus novos amigos para um futuro onde o verdadeiro valor seria redescoberto. Um futuro onde, finalmente, o sábio que se perdeu no mercado encontraria seu lugar, não nas pressas da multidão, mas na serenidade do próprio ser.